Quando você decidir por Cristo, quando você decidir não andar mais com Jesus, mas nós vimos isso, né? Andar com Jesus todo mundo anda, até o macumbeiro anda. A última pregação que eu dei, me veio uma coisa do Espírito Santo, que, na igreja da pastora Elzi, veio uma coisa do Espírito Santo fantástica, até curar, o demônio cura. Eu já vi muitas pessoas que foram curadas em templos de idolatria e em centros de macumba. Então, falar de andar com Jesus, muita gente anda. Mas a unção, que é a presença do Espírito, nós vimos isso, né? Jesus Cristo, Jesus ungido, Jesus o Messias, Jesus ungido. Então, na Bíblia não tem anti-Jesus, na Bíblia tem anticristo. O que incomoda o diabo é a unção, não é você andar com Jesus. Andar com Jesus pode andar, não tem problema não. Andar com Jesus, o que tem? Mas quando você tem unção, aí você começa a incomodar o diabo. Aí ele se levanta. Aí ele pode agravar, né? Agrave-se o serviço sobre esses homens para que neles apliquem e não deem ouvido. Aqui eu falaria diferente, né? As palavras da verdade. Porque se o diabo lança tribulação na sua vida, você vai esquecer. Nossa, agora tem que resolver isso. Não, orar agora não, agora tem que resolver. O cara acabou de converter, né? Então ele não vai entender que ele vai resolver os problemas. Ele ainda não entende, aliás, que ele vai resolver os problemas dele. É com a oração. Quanto mais ele ser íntimo do Senhor, mais ele vai resolver os problemas dele. Quanto mais ele aplicar a autoridade que Deus deu para ele, mais ele vai resolver os problemas dele. Aí Moisés é persistente. Aí Moisés continua dialogando forte com Faraó. E olha o que acontece. Olha o capítulo 8 de Êxodo, o versículo 28. Vamos começar com 25. Êxodo 8, 25. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, oferecei sacrifício a Deus nessa terra. Então, a primeira coisa que vai acontecer, o demônio vai falar assim: então tá, você está muito chato, né? Você vai servir a Deus, mas você vai continuar no mundo. Você vai servir a Deus sim, mas você vai continuar vendo novela da Globo com homem beijando homem. Você vai servir a Deus sim, mas de vez em quando você vai dar uma escapulidinha e vai no forró. Quer dizer, você vai servir a Deus ainda no Egito. Você vai servir a Deus ainda no inferno. Fazendo as coisas do inferno. Ele deixou. Né? Quando o diabo viu que não tem jeito, que você quer mesmo, ele falou assim: então vou iludir ele com mais uma mentira. Vai, serve a Deus, vai na igreja todo dia, mas quando seus amigos se chamarem para ir no forró, vai também. O que tem? Você vai virar fanático? Você vai ficar aqueles crentes fanáticos? Não, vai. O que tem? Vai lá no forró, não tem problema não. Vai ver filme pornográfico na internet, depois que todo mundo em sua casa dormir, não tem problema. É só você não está prejudicando ninguém, é só você e você, entendeu? O cara está servindo a Deus, a mulher está servindo a Deus, mas ainda no Egito. Ainda com os costumes do inferno. Né? E a gente vê muito isso dentro da igreja. E são crentes fracos. Nós vamos ver o que acontece com o crente fraco. Ok? Aí, Moisés é o quê? Persistente. Ele é resistente. Não, nós vamos servir a Deus. Aí no versículo 28, olha o que o Faraó fala. Então diz Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. E orai por mim também. Até parece que o Faraó está convertendo, né? Agora ele te deixa ir. Você vai ficando mais longe do Egito, mas ainda perto. É mais ou menos a mesma situação de servir no Egito. Você está servindo, mas às vezes você está com preguiça de ler a Bíblia. Às vezes você já não vai mais no forró. Às vezes você já... né? Você não, né? Às vezes a pessoa já não vai mais no forró. Às vezes a pessoa já não vai mais ficar escondidinho lá depois que todo mundo dorme, no Google, vendo pornografia. Mas a pessoa já não lê a Bíblia. Eu já não estou confiando, não. Eu não vou ler a Bíblia, não. A pessoa não ora. Está servindo a Deus perto do Egito. Tá bom, né? É melhor do que dentro do Egito, né? Mas não é isso que nós queremos. Então eu estou te alertando as armas que Satanás usa para te prender. Né? Primeiro, você não vai não. Você está querendo?
lança uma opção de coisa na sua vida, uma opção de coisa ruim na sua vida. Se você não tem consciência da sua autoridade, essas coisas vão, né? Se você não repreende, se você não usa da sua autoridade, essas coisas vão tomando vulto na sua vida. Aí depois ele fala, então tá bom, vai lá servir então, mas não deixa de ir no forró não. Que isso, não deixa de ver, né? Como nós falamos, não deixa de ver uma pornografiazinha, não tem problema, pode mentir. Eu já ouvi até um negócio que chama mentira santa. Tem mentira que é santa, né? Como é que você vai falar pro vovô de 90 anos que o filho dele de 34 morreu? Ele vai ter um ataque cardíaco. Então, quando ele te perguntar cadê o Juquinha, você fala, ele viajou. Parece que é uma mentira legal pro velho não morrer, né? Mas não. Tem um amigo meu chamado Júlio também. Não sei se eu já contei isso para vocês. Ele falou que ele foi convertido por uma mulher que trabalhava com ele num departamento de raio-x. Mas a mulher era instruída pelo chefe de quando os cobradores chegassem, ou pessoas que ele não queria atender, toda vez falar assim, fala que eu não estou aí não. Fala que eu não estou aí não. Hoje essa mulher, além de desviada, mora com outra mulher. E ela que foi a responsável pela conversão do Júlio. Foi ela que... E ele falou, Júlio... O Júlio falando com o Júlio, né? Ele falou para mim, Júlio, ela era fogo puro. Eu ia lá no raio-x que ela trabalhava, ela pregava para mim, eu saí de lá arrepiado. Né? Mas mentiu. Quem que é o pai da mentira? Quem a Bíblia fala que é o pai da mentira? Satanás. E se você faz o que ele manda, você está sob o domínio dele. Então vai lá, pode ir, mas fica aqui perto. Porque enquanto você estiver fazendo as coisas que eu te mando fazer, você está sob o meu domínio. Parece até que você está convertido, mas não está. Você está sob o meu domínio. Aí a história continua, né? O versículo 28 nós já vimos. Vamos lá em Êxodo 10. Aí nós vamos ver o versículo 8 e 9. Moisés continua, né? Moisés continua forte. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e estes lhes disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Aí Moisés responde, havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Então nós vamos levar a nossa família. Eu vou receber a unção e vou transmitir essa unção para os meus filhos. Eu vou receber a unção, eu vou converter e vou transmitir essa unção para minha esposa, para minha neta, para os meus sobrinhos. Aí Satanás fala assim, não há de ser assim, versículo 11 de Êxodo 10. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pedistes. E os expulsaram, e os expulsaram da presença de Faraó. O diabo viu que não tem mais jeito. Você vai, mas seu filho não. Você vai, mas sua esposa não. Você vai, mas sua mãe não. Você vai, mas seu pai não. Ele começa, né? Mas só que pode levantar e começar a exercer a sua função. Olha o barulhinho. Tec, 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 tec. Tec, tec. Então, olha o que eles falam, né? Olha o que Satanás fala. Pode ir, mas sua família não vai. Mas só, meu irmão, que a gente tem que ter... Posso pegar a cadeira? Claro. Só que a gente tem que ter em mente... A gente tem que ter em mente que a gente tem que ter em mente que a gente baseia a nossa vida, bati aqui. A gente baseia a nossa vida nas promessas de Deus e não nas intimidações de Satanás. Então abra sua Bíblia em Josué. Você vai andando, então você está em Êxodo. Então vai vir Números, Levítico, Deuteronômio, Juízes, Josué. Depois de Deuteronômio é Josué. É o sexto, né? Ou quinto. É o quinto livro da Bíblia, Josué. Então, sexto. Então, Josué, capítulo 24. Vamos lá. Todo mundo achando, todo mundo passeando pela Bíblia. Josué, capítulo 24.
o versículo 15. Só a parte finalzinha dele. O que que diz? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós não vamos admitir que Satanás chegue para nós e fale, não, você pode ir, mas seu filho não vai. Vou levar seu filho para as drogas. Né? Sua mãe não vai, seu pai não vai. Não, de forma alguma. Porque a promessa de Deus para nós é, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E como se não bastasse, no livro de Atos, capítulo 16, agora nós pegamos uma máquina do tempo, viajamos mais ou menos 1.600 anos e fomos para o livro de Atos. Né? Então, Atos, capítulo 16, o versículo 31. Olha o que diz. Atos 16, 31. Nós devemos nos firmar nas promessas de Deus, não nas fracassadas intimidações de Satanás. Ok? Então, Atos, capítulo 16, versículo 31, disse: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Quem aqui crê no Senhor Jesus? Levanta a mão, por favor. Então, sua casa está salva. Mas tem droga. Você crê no Senhor Jesus? Sua casa está salva. Mas tem prostituição. Você crê no Senhor Jesus? Então sua casa está salva. Mas ele bebe. Você crê no Senhor Jesus? Então sua casa está salva. E ponto. Você vai acreditar na sua dúvida ou na palavra de Deus? Eu acredito na palavra de Deus. E olha que eu tenho muitas dúvidas. Mas eu acredito na palavra de Deus. Vamos voltar para Êxodo? Vamos pegar a máquina do tempo de volta? Então vamos voltar para Êxodo. Então, essas são as artimanhas de Satanás. Hoje nós estamos aqui dando uma improvisada por causa do que aconteceu, né? Todo mundo já está sabendo. Então essas são as artimanhas de Satanás. Vamos continuar. Aí vem a parte que ele mais gosta de mexer, né? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 10, Êxodo, aliás, nós já estamos em Êxodo, né? Êxodo 10, o versículo 24. 10, 24. Olha aqui. E quantas vezes você não ouviu o que eu vou falar aqui agora, né? 10, 24 diz o seguinte: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos, os vossos gados, as vossas crianças, o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Satanás fala assim, agora não vai ter mais jeito mesmo, perdi esse cara. Mas as suas finanças não vão não. Servir a Deus com as suas finanças, você não vai não. Dar o dízimo, você não vai não. Aí começa a enfiar na sua cabeça, estou sustentando o pastor, olha lá o carro do pastor, eu não sei para onde o dinheiro vai, não vou ficar dando dízimo não. Nem oferta. Você vai servir ao Senhor, mas dízimo e oferta. Mas só que é um mandamento do Senhor você servi-lo com seus bens, com as primícias dos seus bens. Mas a última coisa a converter no homem é o bolso. É a última coisa, por incrível que pareça. Porque a gente tem que entender uma coisa, anjo não sustenta a obra do Senhor. Espírito não sustenta a obra do Senhor. Defunto não sustenta a obra do Senhor. Agora, crente sustenta a obra do Senhor. Aí, o pessoal interpreta errado, falando assim, eu vou dar o dízimo para mim prosperar. Não, Deus quer que você prospere, porque quanto mais rico você for, mais você vai colaborar com o reino de Deus. Não é barganha. Você não vai dar para ficar rico. Você vai ficar rico porque você dá. É uma diferença muito grande. Você não vai dar nada para Deus para você ficar rico. Mas você vai ficar rico, porque Deus quer que você dá. Um dízimo, uma igreja, com todo mundo ganhando salário mínimo. Uma igreja variada, com tanto ganhando salário mínimo, tanto ganhando 5 mil, tanto ganhando 10 mil. Uma igreja onde o pastor, como eu, incentiva a prosperidade, busca isso na oração mesmo, aí todo mundo começa a ganhar 50, 40 mil. Né? É óbvio que Deus quer que você prospere. Por quê? É você que sustenta a obra dele. É óbvio.
Então você vai ficar rico não porque você dá. Você vai ficar rico porque você não dá para ficar rico, você fica rico para dar. Entendeu? Presta atenção, você não oferta para ficar rico, você não dizima para ficar rico, mas você fica rico para dizimar e para ofertar. Entendeu? Isso é muito importante. E é o que mais pega na vida do crente. É o que mais pega é a questão financeira. Aí a pessoa não sabe por que não tem poder, a pessoa não sabe por que não prospera. Tudo bem. Não vai cair nenhum raio na sua cabeça. Você só não vai colher porque você não plantou. Presta atenção. Você só não vai colher porque você não plantou. Mas não é assim, dizima, senão o devorador na sua casa, vai acabar com sua luz. Não, ele já foi derrotado na cruz. Mas por que você então não vai prosperar se você não dizimar e não ofertar? Porque você não está plantando. É isso. Eu não vou querer. Como que eu vou querer uma plantação de arroz se eu não plantei nenhuma semente? Como é que eu vou querer ter 300 hectares de pé de milho se eu não plantei nenhuma semente? É óbvio, gente. Isso é física, isso é biologia, isso é raciocínio lógico, não é? Mas só que a gente tem que entender uma coisa. De tudo isso que nós falamos aqui, de todas essas vontades que Satanás tem de te desviar do caminho do Senhor, você tem que entender o que está em Lucas 17:6. Vamos lá, Lucas capítulo 17, o versículo 6. Meu irmão, nunca deixa ninguém tirar da sua cabeça que você tem poder, tá bom? Agora, você quer transbordar? Obedece a Deus. Por isso que algumas vezes, em certas igrejas, a gente não entende o voto financeiro. O voto financeiro não é você dar. Aqui, olha, eu vou dar para você, ô pastor, eu vou te dar meu carro, porque no fim do ano eu quero ter uma Lamborghini. Não é isso, não. Você vai falar assim, Deus, eu vou dar meu carro, porque a obra está precisando. Eu tenho certeza que você não vai deixar faltar nada. Nenhum outro carro. Acabou. Você plantou. E não cai na besteira de fazer isso sem Deus mandar, não. Se Deus mandar, você faz. E eu duvido que Ele vai mandar você dar seu carro. Ele não vai mandar você dar seu carro para a igreja para seus filhos ir a pé para a aula. Ele não vai mandar você dar seu carro para a igreja, sendo que você mora longe, pode ter uma emergência hospitalar, você vai ter que chamar um Uber que pode demorar, isso causar até risco de morte, né, para um ente querido. Não. Deus não vai mandar fazer coisa irracional, não. Mas se você tem 3 carros, pode ser que Ele mande você dar um. Mas Ele não vai te mandar dar um dos 3 para você ter 5, não. Não é isso, não. Entendeu? Mas você está plantando, você está plantando. Lembra sempre disso. Se você não plantar nenhuma semente de milho, você não vai colher nenhuma espiga de milho, nenhum pé de milho. E olha o que diz. Lucas, capítulo 17, versículo 6. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Eu gosto muito também do que está em Marcos 11, 23. Vamos lá? Eu gosto muito de Marcos 11, 23, porque diz o seguinte. Marcos 11, 23. Vida com Deus é séria, mas não é difícil. Vida com Deus é séria, mas não é complicada. A vida com Deus, ela se torna difícil e complicada por causa das nossas programações mentais, e os nossos alunos aqui do curso de autoprogramação, Mude Sua Mente, Mude Sua Vida, sabem muito bem como é que isso funciona. Que a gente vem programado para não servir a Deus. A gente vem programado para andar com Jesus. Né? E olha o que diz em Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Você está percebendo que Jesus inaugurou um novo tempo? Qual tempo? O tempo que a gente dá ordem aos montes e eles vão para o mar. Esse é o tempo que Jesus inaugurou. Então agora eu vou servir a Deus com unção. Aí eu perco o emprego. Em nome de Jesus eu não aceito isso. Satanás está derrotado na minha vida. Eu proclamo na minha vida um emprego 10 vezes melhor do que aquele, em nome de Jesus. Porque nós estamos num novo tempo. Num tempo onde nós damos ordem aos montes e eles vão para o mar. Um tempo onde nós damos ordem para a amoreira
e ela vai para o mar. Nós estamos vivendo um tempo de autoridade. É esse o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo onde nós não somos mendigos espirituais, nós somos autoridade espiritual. Ok? Nós somos autoridade espiritual. De uma forma assim bem simples, através do poder do nome de Jesus e da unção de Deus em nossa vida, nessa terra aqui nós mandamos e desmandamos. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender isso. Mas a gente só consegue isso se tiver obediência, né? Porque o Espírito Santo só vem habitar em nós se a gente guardar a palavra. Não é assim que está lá em João? Né? Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E eu e meu Pai viremos e habitaremos nele. Então, sem obediência, não dá. Então, vamos lá. E é interessante que olha o que diz em Tiago. Se você tem autoridade, vamos lá, livro de Tiago, o primeiro livro antes da primeira carta de João. Se você tem autoridade, você vai fazer o quê? Você vai resistir ao diabo. E o que acontece quando você resiste ao diabo? Tiago, capítulo 4, o versículo 7. O que acontece? Obrigado, pastor. Tiago, com calma, todo mundo, vamos achar todo mundo. Tiago, mais um finzinho da Bíblia. Não, passe para cá, passe para cá. Ajuda aí, pastor, por favor. Isso, mais. É importante, a gente tem que ter paciência, vamos com calma, porque uma das nossas funções é essa mesmo, né? Lembra de uma coisa, a Bíblia, além de fedecer, ela tem que estar toda destruída. Fedecer por quê? Para onde a gente vai, a gente fica debaixo do braço, né? Destruída porque toda hora você está olhando. Sabe aquela Bíblia novinha que o crente vai, né? O crente chega para ir no culto com aquela Bíblia linda. Tá, tudo bem, comprou ontem. No outro domingo, está linda, maravilhosa. Passou um ano, ela está linda, maravilhosa. Ou ele tem uma Bíblia para ir no culto, ou ele só abre a Bíblia domingo. E não é essa a nossa função. A gente tem que ir para frente, para trás, entender aonde, ou melhor, onde eu estou. E tem um papo, né? Hoje lá na nossa palestra à tarde, as pessoas dando testemunho da vida deles e sempre me vinha no versículo bíblico. E você tem que se segurar para não falar, para não ficar chato, né? Então, Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: passei a marcha. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é sujeitar a Deus? Ser obediente. Isso não está ali não, mas eu vou te ensinar, através de um versículo bíblico, o que é sujeitar a Deus. Filipenses, vamos lá? Filipenses, capítulo 2, versículo 8. A Bíblia nos estimula a sermos imitadores de Cristo, imitadores de Deus, né? 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Filipenses, capítulo 2. Aí nós vamos ver como é que a gente se sujeita a Deus. Como é que nós nos sujeitamos a Deus? Como é que é? Da mesma forma que Jesus. Como? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Então, como nós nos sujeitamos a Deus? Através da obediência. Através da obediência. Aí nós começamos a ter poder. Aí nós começamos a botar fogo no inferno. Aí nós começamos a tacar terror nos infernos e nos demônios. Por quê? Nós somos obedientes. E a obediência nos traz unção. E a unção nos dá poder. Nós vimos lá, muito claramente, da vez passada, qual que é a função da gente ter unção. Está lá em Êxodo 31, para obedecer. E qual? Há outras duas funções. Está em Atos 1:8, para a gente ter poder e levar o Evangelho até os confins da terra. Para isso que a gente tem unção. Ok? Com poder, você vai
Através do poder do Espírito Santo, você converte sua família, converte seus amigos, seus vizinhos, né? Seus colegas de trabalho, né? Leva o Evangelho para toda criatura. E a gente quer agradar a Deus, não quer? Mas antes disso, tem um versículo, depois de estudar tudo isso, eu comecei a prestar... Porque tem umas coisas que a Bíblia fala que a gente tem que parar e pedir, Deus, me mostra. Deus, fala comigo. Então, lá, vamos lá para Marcos. Não, Mateus, vamos lá, Mateus. E tem certas coisas que a gente tem que pedir o discernimento do Espírito para entender certas coisas que a Bíblia fala. Em Mateus 13:12, Mateus capítulo 13, versículo 12, diz o seguinte, Mateus capítulo 13, versículo 12, diz o seguinte, pois ao que tem, lhe se dará, ou melhor, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que é esse ter? Fé. Se você tem fé, nada tira as coisas que você tem. Pelo contrário, as coisas vão ser acrescentadas, se você tem fé. Então, se você tem fé, o diabo vai querer fazer gracinha na sua vida, mas você vai repreendê-lo, vai colocá-lo debaixo dos seus pés, em nome de Jesus. Mas se você não tem fé, até o que você tem, vai ser tirado. Porque você não vai resistir ao diabo. E ele não vai fugir de você. Porque você não tem fé. Você não está sujeito a Deus. Você não, né? O indivíduo lá não está em obediência. Então ele não tem unção. Então ele não tem fé. Se ele não tem fé, até o que ele tem vai ser tirado. Se ele tem fé, o que vai acontecer? Ninguém tira nada dele. E as coisas vão ser acrescentadas. E eu gostaria muito de estar agradando a Deus. O Breno cantou, né? Quero te agradar a Deus, eu quero estar aqui só para te louvar. E como é que eu agrado a Deus? Com fé. Abra sua Bíblia em Hebreus. Eu adoro isso. Vamos para Hebreus, vamos para não sei onde, vamos para não sei onde. Eu quero agradar a Deus com fé. Por quê? Hebreus 11, versículo 6. Calma, todo mundo, vamos esperar todo mundo. Hebreus 11, capítulo 6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto. Minha vida não é adorar? É muito fácil cantar. Pratica. A adoração é uma das coisas que Deus ama. Mas vamos praticar a adoração com fé. Vamos praticar a adoração mandando o diabo para o lugar dele. Vamos praticar a adoração tendo fé para reivindicar a salvação da sua família, a cura do seu parente, a sua prosperidade financeira, a sua tranquilidade, para que você não ande ansioso. Porque andar ansioso também é uma coisa que a Bíblia ordena que não andemos. A Bíblia não fala assim, olha, dá um tempo aí, você pode até andar ansioso mais ou menos, mas não, ela diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso é fé, nós estamos agradando a Deus. E Deus é tão sábio, porque quando você tem ansiedade, você provoca no seu corpo uma descarga hormonal de coisas, de substâncias tão deletérias, tão prejudiciais para células, tecidos, órgãos, aparelhos e sistemas, que muitas vezes, como nós comentamos antes da pregação, você vê pessoa de 40 anos parecendo que tem 60. Porque ela foi comida pelas próprias substâncias que o corpo dela produz em função da ansiedade. Você é muito fácil de reparar isso. Todo presidente, principalmente americano, com exceção do Trump, que pinta o cabelinho, né? Mas eles entram com o cabelo pretinho e sai grisalho. Os brasileiros nem tanto, porque eles não têm vergonha na cara. Mas os americanos, eles entram pretinho o cabelo, sai tudo grisalho, às vezes até branco. Por quê? A ansiedade daquele cargo faz com que ele produza substâncias que causam oxidação. E um dos sinais da oxidação do corpo são os cabelinhos brancos. A oxidação nada mais é do que ferrugem. Nós vamos enferrujando.
Velhice, veieira, né? E hoje eu fiquei muito alegre, mas muito alegre, que eu fui resolver um problema na Caixa e me deram a senha preferencial. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cheguei lá! Tô velho! Eu tô velho, cara! Olha que maravilha! Quantos amigos meus já morreram? E eu não, tô aí, ó, tem neto. Dá pra ficar mais velho ainda. Entendeu? Maravilha, né? Então vamos lá. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter fé para agradar a Deus. Mas sabe por que a gente tem que ter fé também? Porque a falta de fé traz sofrimento. Abre a sua Bíblia em Marcos 9. Vamos lembrar, né? Olha só. Vamos lembrar para quem está nos assistindo no YouTube que esse culto, esse encontro nosso, é um encontro de estudo. Por isso que nós estamos fazendo essa maratona bíblica, ok? Então, Marcos, capítulo 9, o versículo 19. Marcos, capítulo 9, versículo 19. Mais um ano de culto, vocês vão fazer assim, ó. Marcos, opa. Marcos 9, 19 diz o seguinte: então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Geração incrédula. Incredulidade é falta de fé. Então Jesus fala que quem não crê, sofre. Só pelo exemplo que eu dei para vocês da ansiedade, você consegue enxergar o tanto que a falta de fé faz você sofrer. Porque se você se entrega à ansiedade e não à fé, você está destruindo o seu corpo. Se você perde noite de sono por causa de algum problema e não descansa no Senhor, você está destruindo o seu corpo. Se você se estressa no trânsito, você está destruindo o seu corpo. Então, olha como é que Deus é sábio, né? A falta de fé, a incredulidade. André, você passa para mim, desce mais um pouquinho. A incredulidade traz o quê? Sofrimento. Então, quer parar de sofrer? Crê no Senhor. Tá bom. Quer parar de sofrer? Crê no Senhor. E aqui tem uma proposta. No segundo livro de Coríntios, capítulo 13. Segundo livro de Coríntios, capítulo 13. Não, tá bom. Você vai passar mais um pouquinho daqui a pouco. Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos pede, ele nos orienta a fazer uma coisa muito legal, que a gente pode fazer agora, né? O que ele nos orienta? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Olha o que Paulo nos orienta. Paulo nos orienta: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. O que é examinar? Será que eu estou na fé mesmo? Peraí, eu estou andando ansioso, não estou na fé. Não estou na fé. Olha só. Eu não vou falar de ninguém, não, vou falar de mim. De mim. Eu não estou na fé. Por quê? Eu estou alguns quilos a mais do meu peso. Olha só o detalhe, hein? Eu estou alguns quilos a mais do meu peso. Se eu estou alguns quilos a mais do meu peso, é porque eu comi para mais. E se eu comi para mais, eu fiz o ato da glutonaria. Gálatas 5 fala que uma das coisas que tem fruto da carne, que é condenável, é a glutonaria. E aqueles que praticam não herdarão o reino dos céus. Está vendo o nível de comprometimento que está sendo proposto aqui? Até a alimentação, meu irmão. E vem de Deus. Porque se você tem uma alimentação equilibrada e mantém o seu peso de acordo com o que o seu peso tem que ser, você não vai ter colesterol alto, você não vai ter glicose alta, você não vai ter uma série de contratempos de saúde em função de má alimentação. Por isso que ele fala, quem é glutão não vai herdar o reino dos céus. E qual que é a nossa função aqui? Trazer o reino do céu para a terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Como é que a vontade de Deus vai ser feita na terra como no céu? Através de nós. Através de nós. Então até isso a gente fica um pouco impedido, né? Então o comprometimento com o Senhor, quando você abre o entendimento, ele é muito fácil, mas exige certas nuances
que você tem que observar. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Foi examinando a minha fé que quando eu subia na balança todo dia, meu irmão. Lá em casa tem uma balancinha daquelas pequenininhas que você sobe. Eu via que eu estava acima do peso, até que um dia eu subi e caiu a ficha. Se eu estou acima do peso, eu estou comendo a mais. Se eu estou comendo a mais, quem come para mais é glutão. Então eu não estou em obediência. Por isso que eu trouxe só fruta hoje para a gente tomar lanche. Café. Tem café também, café pô. Entendeu? Começa a observar as mínimas coisas. Porque nós estamos sendo treinados aqui para trazer o céu para a terra. Imagina Jesus. Ô gente, eu vou pegar aqui para vocês. Quem é homem gordo, 100 quilos, 200 quilos. Não bate, né? Imagina Pedro. Não dá para sentar aqui nessa cadeira não, porque é o tamanho aqui do traseiro. Vou sentar aqui mesmo. Que nome gordo. Não de doença, mas de tanto comer. Não bate. Vai, pão de queijo está bom. Né? Então vamos lá. E olha o que a fé traz. 1 Pedro, vai para frente, você tem Efésios, depois você tem... Não, primeiro Gálatas, Efésios, Filipenses, vai andando. Até que você chega em Pedro. Pedro é logo depois de Tiago. Nós estávamos no livro de Tiago agora, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Não, pode ser só o 9. Só o 9. Nós vamos ler o 8 e o 9 para fazer sentido, desculpe. A quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Além de salvação, a fé traz o quê? A alegria. Você pode ler de novo que eu perdi. Sim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz o seguinte: a quem, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então a fé traz alegria e salvação. Porque também não fica esquisito você ver crente triste, crente carrancudo. Não fica esquisito? Na casa daquele crente não tem barata não, porque detetiza não, ninguém aguenta a cara dele, nem as baratas. Entendeu? Não fica esquisito? O crente carrancudo, o crente chega assim, passa o seu irmão, passa. Chega todo pro né? Ah, irmão, passa o seu passo. Não é esquisito? E a gente vê isso. Vê muito isso. O cara não é alegre? Mas como é que ele não é alegre? Diz que a fé traz alegria. Como é que ele não é alegre? Não é? Como é que ele não sorri? Por causa de tensão, quando eu comecei a pregar, eu não ria também, não. Né? Não, pregar é uma alegria, pregar é gostoso. A melhor coisa que eu faço na minha vida hoje. A minha enteada mais velha, um dia chegou para minha esposa assim e falou assim: mãe, você nunca implica com o Júlio pregar, não. Você já viu como é que ele fica alegre? Ele já acorda alegre o dia que ele vai pregar? É uma coisa gostosa. Então, assim, a vida com Deus é gostosa, é alegre, é alegria. A gente não tem que ser carrancudo. Fora a salvação, né? E a salvação, vou dar uma parte aqui, a salvação vem de uma palavra grega chamada sozo, chamada não, né? Que é sozo, e sozo significa salvação, prosperidade, saúde. Em várias outras partes da Bíblia, às vezes tem sozo falando de saúde, tem a palavra sozo falando de prosperidade. Então, salvação é do corpo, da alma e do espírito. A salvação começa aqui, todo mundo acha que a salvação vem depois. Não, realmente nós vamos viver salvos na eternidade, mas a salvação começa aqui, porque senão não tinha Bíblia. Defunto lê Bíblia? Então para que tem a Bíblia? Para você ser salvo. Mas você ainda está aqui, está lendo Bíblia, então quer dizer que você não morreu. Então a salvação começa aqui. A prosperidade começa aqui, a saúde começa aqui, né? A harmonia começa aqui. A Bíblia não é para morto, a Bíblia é para vivo. Passa lá para mim, André. Passou? Então tá, esse é o próximo mesmo?
Então tá, olha que bacana. Vamos ler juntos lá, mas só eu lendo, né? O povo venceu o faraó. Não, só eu leio, só vocês acompanham comigo. O povo venceu o faraó. Uhul! O povo venceu o faraó, que bacana, eu venci o diabo, resisti ao diabo, ele fugiu de mim. Ah, bacana. Mas isso não basta. Vencemos faraó para quê? Para a gente conquistar a nossa terra prometida. Vencemos faraó para a gente conquistar aquilo que Deus prometeu para nós. Nós vencemos faraó para que a gente possa viver em abundância. Nós vencemos faraó para que a nossa família seja salva. Nós vencemos faraó para que a gente possa levar a palavra de Deus até os confins da terra. Para isso a gente tem que crer. Para isso nós temos que vencer as nossas programações limitantes. Aquelas relacionadas ao dízimo, né? Vai dar dinheiro para pastor? Até o espírita tem uma noção diferente do dar. Porque um dia perguntaram para Chico Xavier assim, a gente vai dar esmola e não sabe o que o cara vai fazer com a esmola, você fez sua parte, o que ele vai fazer com o dinheiro é problema dele. Até o espírita tem a noção mais equilibrada do dar. Nós vamos dar para a obra de Deus. Se o pastor roubar, se ele comprar uma Mercedes, se ele for para a Europa com o dinheiro da igreja, ele vai acertar com Deus. Isso não é problema meu. Eu cumpri a minha parte, eu obedeci. Não é? Então, olha só uma coisa. Muitas vezes as pessoas são crentes, escolhidas por Deus, mas por causa do nível baixo de unção, elas nunca alcançam a terra prometida. Por causa do nível baixo de unção, elas morrem no deserto. Elas vivem e morrem no deserto. Abra sua Bíblia em Números 13. Números 13. Acredito que estamos acabando. Ok? Números 13. Mas eu não ligo de pregar demais, não. Paulo pregou tanto, mas tanto, que um cara ficou com sono na janela e caiu lá embaixo e morreu. Sabe? Tanto que ele falou de noite. Imagina, num cenáculo com luz de vela, o cara devia ter trabalhado o dia inteiro. Geralmente os trabalhos da época eram trabalhos braçais, cansativos, e Paulo não parava de falar. Até que na madrugada o cara não aguentou e buf! Só que ele estava sentado na janela, caiu lá embaixo e morreu, né? Aí Paulo foi lá com a autoridade que Deus deu a ele, ressuscita aí que eu tenho que falar mais. O cara levantou, voltou para lá e ele continuou pregando mais algum tempo. Né? Então, vamos lá. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Todo mundo conhece essa parte da Bíblia, né? Moisés ia invadir a terra prometida e falou, vai lá e olha como é que é a terra. Foram 12. Os 12 voltaram, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles estavam desanimados. Deus falou assim, ó, aquela terra é sua. Às vezes fala assim, não, mas ali tem muito gigante. Deus falou para eles, aquela terra é sua. Vai lá, eu falei que vou dar. Mas é muita dificuldade. Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir lutar contra gigante? Os amorreus estão lá também. Né? Aí dá aquela lista de gente que parece que deviam ser, né, exércitos bem organizados, um povo bem estruturado, e é muito difícil para nós, mas Deus prometeu. Meu ente querido está enfiado num vício qualquer, é difícil, eu vejo ele lá babando, o cachorro lambendo a boca dele, mas Deus prometeu.
Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Eu abro negócio atrás de negócio e sempre estou falindo, nunca deu certo. Mas Deus prometeu, eu lhe dou abundância de bens. Deus prometeu que o meu Deus, na sua riqueza em glória, supre, eu estou colocando o verbo no presente, Ele supre em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ah, meu ente querido está com a doença terminal, não tem jeito, ele sofre muito, às vezes a doença não é terminal, mas faz ele sentir muita dor, é uma artrite reumatoide. Deus falou que pelas suas pisaduras, pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados. Em Mateus 8,17, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas doenças. Você vai acreditar em quem? Na circunstância ou na palavra de Deus? Vai para Êxodo 14, versículo 29. Por causa da incredulidade, por causa da falta de fé. Antes de ler esse versículo, eu queria falar para vocês uma coisa. Quando o povo, esse povo que estava andando no deserto, era o povo judeu, descendentes de Abraão. E quem eram os descendentes de Abraão? O povo escolhido de Deus. Esse povo, diante da incredulidade, deixou de ser o povo escolhido de Deus? Não, continuou sendo o povo escolhido de Deus. Mas continuou o povo escolhido de Deus que, nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então, todos que não tiveram fé, a gente pode trazer isso para os nossos dias de hoje. Todos que não tiveram fé vai ter uma vida atribulada. Todos que não têm fé vai ter uma vida difícil. Todos que não têm fé vai ser aquele que vai levantar na segunda-feira e falar, não, segundão brabo. Todos que não têm fé vai ser aquele que se você pergunta, ei, como é que você quer? Como é que você está? Você está bem? Estou aí na luta, né, meu irmão? Esses são os que não têm fé. São os que hoje estão vivendo no deserto. E que se não mudarem, se não transformarem a mente para poderem experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, eles também vão morrer no deserto. Enquanto mendigos espirituais, nossos irmãos vão morrer no deserto. Qual repete a referência? Números 14, Número 14. Não, você falou Êxodo 14. Não, desculpa. É Números 14, desculpa, corrigindo. Números 14 nem está aqui na referência, tá? Números 14, versículo 29 e 30. Eu vou ler de novo, já que teve esse lapso de entendimento e esse vacilo meu. Vamos ler de novo. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Agora olha que bacana quando você tem fé. Olha que bacana quando você crê na promessa de Deus e não crê nas circunstâncias. Olha o versículo 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe e Josué. Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Por quê? Eles acreditaram. Não, que isso, vamos embora, vamos lá, Deus mandou, vamos lá. Deus mandou, como diz na gíria, né, dos paulistas, paulista adora falar isso. Deus mandou, então vamos tacar terror nos amonitas, vamos tacar terror nos heteus. Vamos lá, a terra é nossa. 10. 2 tiveram fé, entraram na terra prometida. 10, fraquinho, né? Viveram e morreram no deserto. Aí a gente tem uma opção, né? A gente tem uma opção. Depois de tudo que eu falei aqui hoje, a gente tem uma opção. Ou a gente converte, entrega a vida a Jesus, vive pela fé e com a autoridade que Jesus nos deu, presta atenção, com a autoridade que Jesus nos deu, mandando fogo no inferno, ou nós vamos caminhar com Jesus, como Pedro caminhou 3 anos, e naquela passagem de Lucas 22, claramente ele só caminhou com Jesus, ele não tinha convertido, ele não tinha unção. Então, se a gente só caminhar com Jesus e não buscar unção,
corre o risco, e com quase toda certeza isso vai acontecer, nós vamos viver no deserto e morrer no deserto. E olha que testemunho bacana, olha que testemunho bacana para o mundo, o crente viver no deserto e morrer no deserto. Olha que testemunho bacana, não é? Olha lá, aqueles crentes lá, aquele povo pobre, aquele povo feio, que veste mal, né? Que até hoje anda de Fiat 147, né? Olha que coisa. Está errado andar de Fiat 147? Não! Não é isso que eu estou falando. Mas você pode mais. Você pode mais. Deus te deu mais. Olha que testemunho bacana, você não se comprometer com Deus e todo mundo falar assim, o Júlio já abriu 5 negócios, tudo que ele abre falha. Mas ele é crente. Olha que testemunho que eu estou dando de Deus. Por isso que quando Haddad jogou a Bíblia fora, pensa bem, não critica o cara não. Não critica ele não. Porque o que ele vê no nosso meio? Passa lá, André, acabou? Então, por que o povo de Deus, o estudo hoje está bombando, né? Esquecendo, Cláudia. Ah, Cláudia. Olha só, olha o que o povo de Deus fez. Ele creu nas circunstâncias, não creu na promessa de Deus. E o que a Bíblia nos ordena, o que a Bíblia nos sugere, o que a Bíblia fala, modo, estilo de vida nosso, qual que devia ser? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O nosso estilo de vida é andar por fé e não pelo que vemos. A gente vai andar por fé, não ver a situação financeira que você está vivendo ela agora. A gente vai andar por fé e não ver a situação que um ente querido está vivendo agora. A gente vai andar por fé e não ver a situação que pode estar em desarmonia no seu lar. A gente vai andar por fé, acreditando nas promessas de Deus, em todo tempo, em todo momento, acreditando nas promessas de Deus, andando por fé. Não pelo que você vê. Eu costumo até falar isso. O que você vê é ilusão. O que é a verdade é a promessa de Deus. Se você está vendo na sua vida aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus, isso é mentira, isso é uma ilusão. A verdade é a promessa de Deus. Essa que é a verdade. Por isso, por falta de fé, nós já vimos aqui, Números 14, 29 e 30, não precisa ir lá de novo, né? Que muitas vezes sem fé você vive e morre no deserto. Mas é crente, anda com Jesus, mas não tem unção. Não tem autoridade. Nós temos que chegar num ponto. É legal pedir uma oração para um pastor? É, claro. Muitos de nós, pastores, oramos mais, buscamos mais, nos santificamos mais, né? Porque o nosso compromisso é forte. Aquele que muito dará, muito lhe será cobrado. Quem tem essa consciência se dedica. Então, muitas vezes, a gente tem nós estamos transbordando um pouco mais. Muitos estão cheios, mas não estão transbordando, né? Então, é legal. Mas a gente tem que chegar num ponto que todo mundo está transbordando. Já falei isso aqui. Encher um copo de água até o topo, ele está cheio, mas ele não afeta o meio. Se eu continuo derramando água no copo até ele transbordar, começar a molhar aqui, aquele levanta, escorrega, eu estou molhando aqui em cima, queima os computadores todos, eu estou afetando o meio. Então você só afeta o meio em que você está se você transborda do Espírito. Se você não transborda do Espírito, você está cheio para você. E a gente tem que buscar o transbordar do Espírito, para que você possa fazer um reboliço no meio. Amém? E olha que interessante. Mais uma vez, em três ou quatro, 4 passagens. Como nós estamos em Coríntios, vamos em Gálatas só. Gálatas 3:11, um pouquinho à frente de Coríntios. Em 4 passagens, a Bíblia nos estimula a viver pela fé. E eu acho lindo, maravilhoso, bacana demais, quando a Bíblia repete, Gálatas 3,
Gálatas 3:11. Eu acho muito legal quando a Bíblia repete o mesmo versículo. Olha só, isso que nós vamos ler em Gálatas 3:11, tem também em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Isso que nós vamos ler em Gálatas 3:11, tem em Romano 1:17. Isso que nós vamos ler em Gálatas 3:11, tem em Hebreus 10:38. E o que nós lemos em Gálatas 3:11? O justo viverá pela fé. Pela fé, Satanás não te engana. Pela fé, quando as coisas vierem que estão dando errado, você vai repreender. Pela fé, Satanás não vai falar assim, você vai, sua família fica. Não, sua família também vai. Pela fé, você vai servir a Deus com suas finanças. Pela fé, você vai impor a mão pelos enfermos, eles serão curados. Pela fé, você vai expelir demônios. E eu não estou me gabando, longe de mim, em nome de Jesus. Mas se eu comesse, antes dessa conversão, antes dessa, oh Deus, estou aqui, se eu não fizer legal, me mata. Antes desse compromisso com Deus, se eu comesse se você partisse, picasse a couve fininha, e eu comesse uma tira dessa couve com algum mofo, eu virava planta. Não saía do vaso. Como eu estou no compromisso de chegar no meu peso, não para ficar bonitinho, porque eu já casei mesmo, minha mulher não pode nem ouvir isso. Já casei mesmo, barrigudo, ela vai gostar de mim. Então, como eu estou querendo chegar no peso para obedecer a Deus, que eu não quero ser um glutão, outro dia eu estou comendo só fruta, legumes, verduras, ovos e peixes e cereais. Cheguei em casa varado, porque o carboidrato faz você ficar viciado. Eu falei com o povo aqui que estava comigo agora mesmo, né? À noite, então, eu fico varado por um pão de queijo, um pão. São só 21 dias, dá um tempo, né? Aí cheguei em casa, tinha um mamão. Uau, mamão! Aí quando você dá as 2 primeiras garfadas, tá uma delícia, mas a terceira, o mamão estava mofado. Falei, nossa, amanhã eu tenho nosso pai, amanhã eu tenho um dia atribulado. Eu não posso virar planta hoje. Mas, se tomarem alguma coisa mortífera, nada vos acontecerá. Não é assim que está na Bíblia? No capítulo 16 de Marcos, o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. E esses sinais acompanharão aqueles que creem, expelirão demônios. Se comer alguma coisa mortífera, nada não lhes fará mal. Pegarão em serpentes, imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Quando eu vi isso, né? E olha que eu não tive fé. Eu fiquei esperando a plantinha se manifestar. E a plantinha não se manifestou. Normal. Larguei aquele mamão, joguei fora, comi outras coisas, né? E isso tem mais de uma semana. Aí eu falei, Deus, como diz o meu amigo Breno, esse manto é forte. Não, Breno? Esse manto é forte, esse manto é forte. Eu falei, Deus, estamos aí, pode me usar mesmo. Agora a gente lê algumas palavras na Bíblia, é tão lindo, tão maravilhoso, mas e aí, o que é justo? Justo é aquele que pode chegar diante de Deus sem culpa, medo e condenação. É o que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Antes, no Velho Testamento, e Jesus está no Velho Testamento, né? Vocês já captaram isso? Até Atos está se vivendo no Velho Testamento. Tanto é que a Bíblia diz que João Batista é o último profeta do Velho Testamento, né? Então, até a época de Jesus, para você chegar a Deus, né? Acabou. Até a época de Jesus, para você chegar a Deus, você precisava de um sacerdote. O templo, ele tinha 3 compartimentos. O lugar comum, o santo lugar e o santo dos santos. O lugar comum, todo mundo podia entrar. Ali se fazia oferta pelo pecado. O santo lugar, só os sacerdotes. Ali tinha o pão, o candelabro, né? Agora, o santo dos santos, onde tinha a arca da aliança, com o testemunho, que era a vara de Arão que floresceu, o maná e os 10 mandamentos, ali só podia entrar o sacerdote, o sumo sacerdote,
uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo pecado do povo. E essa parte do templo, onde tinha a Arca da Aliança, onde tinha a presença de Deus, ela era separada por um véu, que dizem até que era um véu grosso, porque ninguém podia entrar ali. Depois que Jesus veio e fez o sacrifício, o véu rasgou de cima a embaixo, e todos nós temos acesso a Deus, direto. Nós não precisamos de um sacerdote para orar por nós. Nós temos acesso direto a Deus, porque nós fomos, com a morte de Jesus, o sangue dele nos lavou de todo pecado. Com a morte de Jesus, nós fomos justificados. Então agora nós podemos chegar diante de Deus sem culpa, sem medo e sem condenação. Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Abençoou? Em nome de Jesus? Amém. Deu para transformar? É muito conhecimento. Muito conhecimento. Muito. Por isso que eu dou o papelzinho, né? Mas a pastora Cláudia vai trazer na próxima, tá? Porque hoje os nossos compromissos não nos permitiram. E a vida do crente é essa, meu irmão. Outro dia eu estava pensando, o tanto que eu sei de odontologia, o tanto que eu sei de ciência, eu tenho por obrigação saber 10 vezes mais de Bíblia. E olha que um vacilo meu na minha profissão, eu posso matar uma pessoa. Né? Então tem que saber muito, né? Agora eu quero saber 10 vezes mais de Bíblia. 10 vezes mais do Senhor. Quero conhecer o Senhor intimamente, eu quero estar perto dele. Entendeu? E esse é o compromisso que cada um de nós aqui presente devia assumir. Deus, eu quero te conhecer totalmente. Eu quero estar junto. Eu quero estar em comunhão. Eu quero estar conectado. Né? Eu quero, quanto mais íntimo você for do Senhor, mais você vai parecer com Ele. Amém? Feche os seus olhos.